Eles pensaram que humilhar uma mãe solteira seria fácil, mas o desprezo não foi alto. Foi silencioso, calculado e cruel. Ela acreditou que documentar em silêncio bastaria, até perceber que, para alguns, ser mãe solteira já era motivo de escárnio. Vieram os olhares, as críticas veladas e a tentativa de minar sua coragem sem deixar marcas. Quando pensaram que sua simples lancheira definiria tudo, Carla não gritou, não implorou e não discutiu. Ela apenas seguiu com seu plano, sem imaginar que o mundo inteiro estava prestes a perceber seu segredo. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança, porque cada caminho deixa uma marca. O ar no pátio do Colégio Sapiens Mundi era sempre denso, saturado pelo perfume de lavanda de cachemira e de Patrícia, e o leve aroma de couro novo das mochilas Montblanc. Era um ambiente onde o silêncio custava mais caro do que a mensalidade. E cada detalhe, desde o monograma na camisa de seda até o teor nutricional da lancheira infantil, era meticulosamente inspecionado. Carla, a mãe solteira, sentia esse peso sobre seus ombros como um colete de chumbo, uma gravidade social que só aumentava à medida que ela se aproximava do grupo de pais que se reunia perto do bebedouro de mármore branco. Seu filho, Arthur, de 8 anos, estava no Sapiens Mundi, graças a uma bolsa integral, um feito que ela havia conquistado com noites sem dormir e uma obstinação de ferro, mas que, ironicamente, a tornava ainda mais alvo de escrutínio. Naquela manhã de terça-feira, o ritual se repetiu com a precisão fria de um relógio suíço. Arthur apertou a mão de Carla com um vigor que tentava disfarçar a ansiedade e, mais uma vez, tentou esconder a lancheira azul marinho gasta. Não era uma lancheira térmica tecnológica, nem vinha acompanhada de pacotes de gelo personalizados. Era simples, de tecido, e dentro dela, o mesmo conteúdo de sempre. "Tchau, mamãe", Arthur disse rapidamente, seus olhos fixos no par de tênis caríssimos de Patrícia, que parecia pairar sobre ele. "Bom dia, meu amor. Tenha um dia incrível", Carla respondeu, beijando-lhe a testa. Seu amor materno era a única armadura de que ela precisava, embora sentisse as flechas verbais já vindo em sua direção. Patrícia, vestindo um blazer impecável que parecia ter sido engomado a laser, inclinou a cabeça, permitindo que a luz do sol da manhã refletisse em seu cabelo perfeitamente escovado. Ela não falava diretamente com Carla, nunca falava. As farpas eram sempre dirigidas a uma amiga imaginária ao lado, mas com um volume e entonação calculados para ressoar pelo pátio. "Você viu, Marina?", Patrícia começou, sua voz aguda perfurando o murmúrio matinal. "O pequeno Arthur ainda está comendo isso. Eu simplesmente não consigo entender. Como uma pessoa pode negligenciar a nutrição cerebral do filho com pão branco?" Marina, uma mulher pequena e nervosa, assentiu com entusiasmo excessivo. "É um escândalo. Patrícia, onde está o planejamento? Onde estão os ômega 3, as frutas exóticas, os vegetais assados a vapor? É quase uma irresponsabilidade parental." Carla sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Ela se inclinou ligeiramente, ajeitando a lancheira no compartimento da mochila de Arthur, garantindo que a maçaneta da faca de plástico estivesse perfeitamente alinhada. A lancheira estava longe de ser vazia. Havia sim o pão francês, cortado ao meio e perfeitamente untado com uma fina camada de manteiga sem sal. E havia uma garrafa de água da torneira, limpa e filtrada. Mas para os pais do Sapiens Mundi, era um símbolo de miséria e de falta de ambição. Era o anacrônico pão com manteiga, a lancheira que eles julgavam ser a prova definitiva da insuficiência de Carla como mãe solo. O que eles não sabiam, e o que constituía a anomalia silenciosa daquela manhã, era o leve movimento do pulso de Carla enquanto ela se despedia de Arthur. Debaixo do forro da jaqueta que ela carregava no braço, o celular estava ativado, gravando áudio. Não apenas o áudio, mas um pequeno vídeo de ângulo fixo, capturando as expressões faciais de Patrícia e Marina. Era um detalhe que ninguém percebia. Um clique quase imperceptível. A lancheira era o palco, e a humilhação, o script. Patrícia, vendo Carla se afastar, continuou o monólogo para Marina, mas agora com um tom de falsa piedade, o que era quase pior do que a crítica aberta. "Eu até entendo que ela é uma mãe solteira.
Deve ser difícil conciliar. Mas a nutrição de uma criança em fase de crescimento não pode ser comprometida. Meu Tiago come sementes de chia fermentadas com iogurte grego artesanal. É o mínimo que podemos oferecer para garantir o desenvolvimento cognitivo completo. Se o Arthur não está aprendendo, a culpa é da lancheira. Aquele comentário sobre o desempenho acadêmico de Arthur atingiu Carla com uma precisão cirúrgica. Ela parou de andar, mas não se virou. O músculo da mandíbula latejou. Ela queria gritar que Arthur era um dos melhores alunos da turma, que a inteligência e o esforço dele eram o resultado de horas de dedicação, não de carboidratos complexos e iogurtes caríssimos. Mas ela se conteve. O objetivo não era vencer a discussão, mas documentá-la. Ela continuou a caminhar em direção ao portão, a câmera do celular ainda ativada, registrando os últimos suspiros da conversa dos pais. Clique. Uma notificação discreta surgiu na tela. Arquivo 78. Lancheira, terça-feira, salão principal. Ao sair do portão, Carla não foi para casa. Ela foi para a biblioteca pública, seu verdadeiro escritório. Seu trabalho de dia era em um call center, mas sua verdadeira paixão e projeto secreto consumiam cada minuto livre. Ela precisava de silêncio, de luz e de acesso a bases de dados científicas. Abrindo seu laptop, Carla começou a catalogar o arquivo 78. Ela transcreveu as falas de Patrícia com a precisão de um escriba legal. A dor da humilhação se transformava em dado. Patrícia disse: falta de planejamento parental. Marina disse: irresponsabilidade parental. O foco central: apenas pão com manteiga. Enquanto digitava, Carla revisou o plano de pesquisa. Seu projeto era simples na superfície, mas radicalmente complexo em execução. Provar que a nutrição sustentável de baixo custo, focada em calorias e macronutrientes essenciais, poderia superar em eficácia e custo-benefício as dietas gourmet e hipersofisticadas que dominavam as classes de elite. E para provar isso, ela usou a si mesma e a Arthur como estudo de caso, mas de uma maneira que transcendeu a experiência pessoal. O pão com manteiga não era um sinal de pobreza. Era uma escolha calculada. Era uma fonte limpa de carboidratos para energia imediata e gordura saudável para a saciedade. Tudo dentro de um orçamento rígido que permitia a ela investir na educação de Arthur, o que, ironicamente, a expunha a mais julgamento. Era a estratégia de vida de uma mãe solo que havia transformado a restrição financeira em rigor científico. Mas, além da documentação nutricional, havia a documentação social. A crueldade dos pais do Sapiens Mundi fornecia a variável social crítica. O julgamento. Ela estava observando como a sociedade associava complexidade e custo a valor nutricional, e como a simplicidade era vista como fracasso moral. Naquela tarde, ao buscar Arthur, a tensão estava ainda mais palpável. Arthur estava visivelmente abatido. Ele esperou até estarem a 2 quarteirões da escola antes de falar, seus olhos castanhos fixos no chão. Mamãe, ele sussurrou, a voz pequena e cheia de vergonha. O Tiago trouxe bolinhos de arroz preto com couve e flor marinada em óleo de coco de Madagascar. Ele disse que o meu pão era para quem não tinha imaginação. O coração de Carla se quebrou um pouco, mas ela não podia ceder ao pânico. Ela precisava incutir coragem nele, a mesma coragem que a sustentava. Arthur, ela disse parando e segurando seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Você confia na mamãe? Confio. O pão com manteiga que você come não é um acidente. É uma decisão. Você já notou que você tem mais energia no final do dia para fazer seus projetos do que o Tiago, que cochila depois do almoço? Arthur franziu a testa, pensando. Sim, ele sempre parece cansado. Exatamente. Seu corpo é como um carro de corrida. Nós estamos colocando o combustível mais eficiente e limpo. Não se preocupe com o que está na lancheira deles. Preocupe-se com a sua força. E lembre-se, o que os outros veem como fraqueza, muitas vezes é a nossa maior força em segredo. Ele sorriu e olhou diretamente para a última fileira, onde Carla estava sentada. Era o momento da revelação total. Arthur percebeu um vislumbre do segredo da mãe. Ele sabia que ela estava trabalhando em algo importante, algo que envolvia a internet, e muitas noites digitando, mas não sabia a escala. Naquela noite, enquanto Arthur dormia, Carla recebeu um e-mail. Era de uma conta criptografada, com o assunto: Progresso da publicação, 80% concluído.
O remetente era EV. Ela sorriu. Uma exaustão feliz. A primeira fase da documentação estava quase concluída. A lancheira estava prestes a sair do pátio do Sapiens Mundi para o palco global. O que eles pensavam ser a simples subsistência de uma mãe solo desesperada era, na verdade, a fundação de um manifesto científico. Os dias se transformaram em semanas, e a rotina de Carla se aprofundou em um poço de privação do sono e foco inabalável. O projeto, que ela chamava internamente de o paradoxo da lancheira, exigia que ela fosse rigorosa não apenas na coleta de dados, mas na manutenção de sua persona de pária social no Sapiens Mundi. Ela precisava que a ridicularização continuasse, pois era o salgado e amargo tempero da variável comportamental de sua pesquisa. A lancheira de Arthur continuava a ser o pão com manteiga, às vezes complementado por uma maçã que ela comprava na feira de bairro, mas que parecia um crime de baixo custo no contexto da escola. Patrícia e seu grupo haviam evoluído do escárnio direto para a exclusão social ativa. Uma manhã, Patrícia distribuiu convites para o aniversário de Tiago. Os convites eram impressos em papel perolado e vinham com um pequeno QR Code que levava a um menu de degustação infantil molecular, assinado por um chefe da moda. Ela fez questão de entregar um convite a cada pai presente, exceto a Carla, que estava parada a apenas 3 metros de distância. Ah, Carla, Patrícia disse, fingindo só agora tê-la notado, mas com a pilha de convites esgotada. Sinto muito. Nós imprimimos um número estritamente limitado, e esta festa será, bem, muito especializada. Acho que o Arthur se sentiria mais confortável em um ambiente menos exigente. Marina rapidamente acrescentou, olhando para Carla com condescendência. É verdade, o menu é complexo. Não queremos que ele se sinta confuso com a falta de opções de carboidratos simples. O sangue de Carla ferveu, mas ela respirou fundo, lembrando-se da coragem que ela havia prometido a Arthur. Ela forçou um sorriso leve. Não se preocupe, Patrícia. Arthur tem a agenda lotada. Ele tem treinado muito para a Olimpíada de Matemática. Priorizamos a mente sobre o mousse de trufas. A resposta pegou Patrícia de surpresa. A crítica velada à superficialidade da festa, vindo da mãe que trazia pão com manteiga, era audaciosa. Carla não era apenas passiva. Ela tinha uma ponta afiada. Naquele dia, Patrícia usou a humilhação do convite como munição. Ela enviou um e-mail de grupo para todos os pais da turma, sob o pretexto de discutir o bem-estar nutricional coletivo. Prezados pais, o e-mail começava com letras elegantes. É nosso dever, como responsáveis pela próxima geração, garantir que nossos filhos tenham acesso ao melhor combustível. Infelizmente, tenho notado que alguns de nossos colegas ainda não compreenderam a importância da diversidade alimentar. Devemos educar-nos. Afinal, a negligência em casa se reflete na comunidade escolar. O e-mail não mencionava Carla nominalmente, mas o anexo era um PDF de 20 páginas sobre perigos do excesso de carboidratos refinados e gorduras saturadas em dietas infantis. A ironia era clara. Era uma crítica direta ao pão com manteiga. Carla abriu o documento e o leu com uma lente fria e analítica. Ela marcou cada ponto que Patrícia citava e, metodicamente, encontrou o contra-argumento científico em suas próprias notas de pesquisa. O problema não era o carboidrato do pão, mas a falta de contexto e a demonização de alimentos acessíveis. A pressão aumentou quando Arthur, sensível à tensão social, começou a desenvolver pequenos tiques nervosos. Ele mordia o lábio quando falavam de comida na escola. Mamãe, ele perguntou uma noite, sentado na pequena mesa da cozinha, observando Carla digitar códigos e fórmulas nutricionais. Por que a gente não pode ter aqueles lanches coloridos pelo menos uma vez? Carla parou de digitar. O dilema era real. Ela estava arriscando o bem-estar social do filho pelo bem maior de uma pesquisa que poderia redefinir a nutrição pública. Mas o amor materno exigia uma resposta que validasse o sentimento dele, enquanto mantinha a esperança na missão. Nós podemos ter, Arthur. Ela respondeu com suavidade. E nós teremos, quando for o momento certo. Mas agora, precisamos ser fortes. Você é o meu parceiro neste projeto. E para um projeto ter sucesso, às vezes, precisamos fazer sacrifícios que parecem estranhos para os outros. Ela pegou o pequeno diário de bolso dele, onde ele desenhava as reações dos colegas ao almoço. Um desenho mostrava Tiago,
com a cabeça grande e um sorriso malicioso, segurando um copo de iogurte, enquanto Arthur, pequeno, segurava seu pão com manteiga. Sabe o que significa superação, Arthur? É quando a gente ganha de alguém forte? É mais do que isso. É quando você transforma aquilo que tentam usar para te diminuir na sua maior força. Eles pensam que o pão é a nossa fraqueza. Nós vamos provar que é o nosso trunfo. É a sua coragem que está me ajudando a coletar todos esses dados. Arthur não era apenas a cobaia. Ele era o parceiro secreto. Isso deu a ele uma dose de esperança e a força para suportar o escárnio. Carla voltou ao trabalho. O e-mail de Patrícia, com sua crítica ao carboidrato, foi anexado ao seu dossiê como Evidência 94, Crítica à fonte de energia. Naquela semana, Patrícia elevou o nível da guerra fria social. Ela organizou uma semana da conscientização nutricional na escola, com a aparente bênção da direção. Era claramente uma jogada para isolar ainda mais Carla, solidificando a superioridade de seu grupo. Carla, o diretor, Sr. Alonso, um homem que parecia permanentemente assustado com o custo de manutenção da escola, abordou-a com hesitação. Patrícia, ela tem sido muito proativa. É uma iniciativa fantástica. Palestras, workshops de culinária. Parece ótimo, Carla respondeu, mantendo a voz neutra. Sim. E ela conseguiu algo realmente grande. Ela conseguiu trazer o Dr. Elias Viana, o renomado nutricionista. Ele dará uma palestra sobre dietas sustentáveis para o futuro. É um grande nome. Carla sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, mas seu rosto permaneceu impassível. Dr. Elias Viana, o remetente do e-mail EV, o homem que estava coescrevendo o livro com ela, o homem que, há meses, estava revisando seus dados e a encorajando a manter a documentação da lancheira. Isso é realmente impressionante, Carla murmurou, a mente girando. Patrícia, em sua tentativa de humilhá-la como um especialista, havia inadvertidamente preparado o palco para a maior revelação de sua vida. O que se seguiu foi uma ansiedade intensa. O Dr. Viana estava vindo. O tempo para a documentação havia acabado. Ela precisava consolidar o dossiê e garantir que Arthur estivesse pronto para o momento. A simples mãe solteira estava prestes a se transformar na pesquisadora respeitada que ela havia sido o tempo todo. A contagem regressiva para a chegada do Dr. Elias Viana transformou Carla em um feixe de nervos contido, trabalhando 20 horas por dia. O call center se tornou um mero interlúdio entre sessões intensas de análise de dados. Ela precisava transformar a montanha de áudios, vídeos e transcrições em um relatório sucinto, pronto para ser apresentado como prova social. A lancheira continuava a ser o pão com manteiga, mas agora, cada mordida era carregada de significado. Patrícia estava no auge de seu poder social. Ela se autodenominou coordenadora do evento de nutrição e supervisionava a decoração do auditório com a rigidez de um general. Ela usava o evento para reforçar a narrativa de que a alimentação simples era um erro crasso. O Dr. Viana vai detalhar a falácia das calorias vazias. Patrícia explicou a Fernando, seu marido, enquanto Carla passava por perto. Ele vai basicamente desmantelar a filosofia de subsistência de baixo esforço que alguns insistem em manter. É um serviço público que estou fazendo pela escola. Carla apenas sorriu internamente. Ela sabia exatamente o que Dr. Viana iria discutir, pois havia fornecido o esqueleto da tese dele. Na véspera do evento, Carla fez um trabalho final de revisão no manuscrito que ela havia enviado. A seção mais crucial era a que detalhava a eficácia da dieta minimalista e incluía um capítulo inteiro sobre o impacto psicossocial. Sua pesquisa argumentava que o estresse e a vergonha causados pelo julgamento social eram mais prejudiciais à saúde da criança do que a simplicidade da dieta, desde que os macronutrientes essenciais estivessem presentes. No meio da noite, sentada em frente ao laptop com o cheiro de café forte pairando no ar frio do apartamento, Carla sentiu um momento de profunda exaustão. Era a síndrome da impostora batendo à porta, sussurrando que ela, a mãe solo que mal conseguia pagar o aluguel, não pertencia ao mundo da pesquisa acadêmica de alto nível. Ela estava no limite da superação. Ela pegou o celular e folheou as fotos. Não as fotos de dados ou gráficos, mas as fotos de Arthur. Arthur rindo após ganhar uma partida de xadrez na biblioteca. Arthur concentrado no dever de casa.
Seu amor materno era o motor que a impulsionava. Ele merecia não apenas educação, mas o reconhecimento de que os sacrifícios dela não eram feitos em vão. Foi neste momento de vulnerabilidade, enquanto sentia o peso de todas as noites sem dormir, que a necessidade de conexão se tornou clara. Se a sua pesquisa tinha valor, era porque ela representava milhares de outras. Ela pensou em todas as vezes que outras mães, em parques ou supermercados, haviam lhe dado olhares de solidariedade silenciosa. Elas também estavam fazendo o melhor que podiam sob restrições. Carla abriu um documento em branco e começou a digitar uma reflexão pessoal, algo que ela não pretendia enviar, mas que servia como terapia. A luta não é apenas contra a falta de recursos, mas contra o julgamento que nos impede de usar o pouco que temos com dignidade. Essa reflexão a levou ao ponto central de sua mensagem. A verdadeira força vinha da autenticidade e da esperança de que o esforço seria reconhecido. Se você já sentiu o peso do julgamento, ou se apoia na força de outras mães solteiras que superam desafios diários, que transformam a simplicidade em estratégia, curta e compartilhe este momento. É no silêncio da nossa luta que encontramos a maior esperança. Ao nos conectarmos, provamos que o valor de um plano não está no seu preço, mas na sua eficácia e na coragem de quem o implementa. Precisamos de mais vozes que digam: eu te vejo, eu te apoio. Ela fechou o arquivo de reflexão. A urgência de Patrícia em usar o Dr. Viana para humilhá-la era na verdade um presente. Era a plataforma perfeita. Na manhã da palestra, a atmosfera no Sapiens Mundi era de um vernissage de luxo. Os pais vestiam seus melhores trajes de negócios e discutiam a crise do dólar, enquanto Patrícia, com um headset de coordenadora, direcionava a todos para o auditório. Carla chegou discretamente, vestindo uma blusa simples, mas impecável, e calças de corte reto. Ela sentou-se na última fileira, longe das cadeiras estofadas reservadas para Patrícia e o círculo de elite. Ela ligou o celular e o colocou no modo de gravação, não mais escondido. Era hora de a documentação se tornar pública. Dr. Elias Viana subiu ao palco. Ele era exatamente como Carla o imaginava. Um homem robusto, com barba grisalha bem cuidada, vestindo um blazer de tweed. Ele emanava autoridade calma, mas seus olhos, que cruzaram rapidamente o auditório, eram agudos e perspicazes. Patrícia sentou-se na primeira fila, sorrindo com presunção. O discurso começou com a crítica esperada às dietas ocidentais ricas em açúcar, mas logo Viana mudou de foco para o custo da saúde. Nos últimos anos, Viana declarou, sua voz profunda ecoando pelo sistema de som de alta fidelidade, o mercado nos convenceu de que saúde é sinônimo de exclusividade. Se não custar caro, se não for exótico, não é bom. Criamos uma nutrição de castas. Patrícia assentiu fervorosamente, pensando que ele falava dos pobres. Mas a realidade, Viana continuou, inclinando-se sobre o púlpito, é que a verdadeira superação alimentar vem da eficácia. O que a maioria das pessoas não entende é que os princípios fundamentais da nutrição sustentável e de alto impacto podem ser encontrados nas escolhas mais minimalistas. A sabedoria está em transformar o acessível em ouro nutricional. Ele fez uma pausa dramática. Patrícia olhava para os lados, confusa. Isso não era o desmantelamento das dietas pobres que ela esperava. Viana sorriu. Nosso livro viral, O Prato Sustentável de Baixo Custo, que conquistou milhões e está redefinindo a abordagem de dietistas em todo o mundo, nasceu de uma premissa simples. O que é o alimento mais eficaz e despretensioso que pode sustentar uma criança em um ambiente de alto desempenho? O auditório estava em silêncio. Viana olhou diretamente para Patrícia, que parecia ligeiramente desconfortável. O estudo de caso central do livro, ele continuou, a voz abaixando, não foi conduzido em laboratórios caros, mas no campo de batalha da vida real. Foi um projeto que documentou não apenas a eficácia nutricional do minimalismo, mas o impacto devastador do julgamento social. Carla sentiu o coração acelerar. O momento estava chegando. Viana estava prestes a derrubar o castelo de Patrícia. Tijolo por tijolo, o Dr. Elias Viana pegou o controle remoto e a tela atrás dele piscou. Em vez de um slide com gráficos complexos, apareceu a imagem da capa do livro. Era uma fotografia em alta resolução, simples e poderosa. Sobre uma toalha de mesa modesta, estava uma lancheira azul marinho gasta, e dentro dela, em um ângulo que tornava a simplicidade quase artística, estava ele,
O pão francês, cortado, com uma fina camada de manteiga, ao lado da garrafa de água. O ícone da humilhação. Um murmúrio correu pelo auditório. Patrícia engasgou, levando a mão à boca. Ela reconheceu a lancheira de Arthur instantaneamente. Viana ignorou a comoção. Esta lancheira, ele disse, apontando para a foto com reverência, é o símbolo da nossa tese. Durante meses, nós documentamos a eficácia deste regime. Calorias limpas para a energia, gordura essencial e hidratação. O custo semanal? Menos de 5% do que a maioria dos pais aqui gasta com lanches gourmet. Ele fez uma pausa, deixando o choque se instalar. A lancheira ridicularizada era a capa do livro viral. A fraqueza, o trunfo. Mas o mais importante. Viana continuou, olhando para a primeira fila, onde Patrícia estava pálida. Foi a documentação da variável social. A lancheira era eficaz, mas a mãe que a preparava era sistematicamente ridicularizada, excluída e julgada por sua aparente falta de planejamento. O objetivo do nosso estudo, além de provar a eficácia do baixo custo, era documentar como o julgamento social tenta derrubar a coragem e a superação de quem opta pela simplicidade. Ele sorriu e olhou diretamente para a última fileira, onde Carla estava sentada, preparando-se para a grande revelação. Eu gostaria de chamar ao palco a coautora deste trabalho, a responsável pela metodologia de documentação, a mente por trás da tese de que a esperança reside na autenticidade, Viana disse, com uma entonação clara e profissional. Ela é a pesquisadora que viveu e documentou cada minuto do paradoxo da lancheira. Por favor, recebam a doutora Carla Monteiro. Doutor Carla Monteiro. O título ressoou no auditório como um trovão. Não Carla, a mãe solteira, mas doutora Carla Monteiro, pesquisadora e coautora. Patrícia se virou, sua boca aberta em descrença. Ela olhou para a última fileira e viu Carla se levantar, serena, com a mesma blusa simples, mas agora com uma aura de poder inquestionável. Carla caminhou até o palco. O caminho era longo, e ela passou por Patrícia e o grupo de pais, que agora a encaravam não com desprezo, mas com um horror gelado. A única coisa que se ouvia era o clique ritmado do seu salto baixo no piso de madeira. Ela subiu ao palco e apertou a mão de Viana com firmeza. É um prazer, Elias, ela disse, sua voz calma e clara, amplificada pelo microfone. Viana entregou o microfone a ela. Carla, você pode explicar à plateia por que o pão com manteiga foi a escolha ideal, do ponto de vista da pesquisa? Carla se dirigiu ao público, mas seus olhos fixaram-se em Arthur, que estava sentado na segunda fila, seu rosto radiante de orgulho. Ele finalmente entendeu o propósito. O pão com manteiga, Carla começou, com uma autoridade que Patrícia jamais possuiria. É um alimento completo e funcional. Não é junk food. É carboidrato complexo para sustentar o esforço mental de Arthur. E a manteiga fornece gorduras essenciais, o que, aliás, melhora a absorção de vitaminas lipossolúveis. A escolha foi minimalista, rigorosamente testada, e o custo permitiu que eu alocasse o orçamento para outras prioridades, como a mensalidade de Arthur e os materiais didáticos, garantindo seu desenvolvimento integral. Ela fez uma pausa. Mas a lancheira também serviu a outro propósito. Ela foi o ímã para a documentação sociológica. Carla olhou diretamente para Patrícia, mas sem raiva. Apenas com a frieza do cientista. Aos pais que criticavam publicamente a lancheira, que a chamavam de irresponsabilidade parental e falta de planejamento sofisticado, eu agradeço. Vocês forneceram as variáveis mais ricas do nosso estudo. O projeto documentou centenas de interações, e o padrão era claro. O valor era medido pelo custo, e a simplicidade era sinônimo de fracasso. Eu estava, na verdade, pesquisando a eficácia da alimentação minimalista sob o estresse do julgamento social. O auditório estava em silêncio mortal. A acusação estava implícita, mas era irrefutável, sustentada pelo peso da evidência científica. Eles a haviam zombado por meses, sem perceber que cada palavra estava sendo registrada. E pior, seria a base do capítulo mais viral de um best-seller global. A mãe solo, que eles consideravam ingênua, era, na verdade, a observadora mestra. Patrícia tentou se recompor. Ela pigarreou, tentando falar, mas Viana interveio. E para finalizar a parte da metodologia, Viana disse sorrindo, temos a prova do resultado. Carla,
Você poderia nos mostrar a foto que usamos para as notas de rodapé? A foto que mostra a reação emocional ao estigma? Carla acenou. A tela mudou, e agora não era a foto do livro, mas a foto de Arthur, o desenho que ele havia feito em seu diário, onde ele se via pequeno e envergonhado ao lado do colega arrogante. O maior custo da dieta de baixo custo, Carla disse suavemente, a emoção de amor materno transbordando. Não foi financeiro, mas emocional. Meu filho suportou o bullying velado com coragem porque ele acreditava no propósito. A lição aqui é: antes de julgar a lancheira de alguém, olhem para a história de superação por trás dela. Não permitam que o julgamento pare você. A sua aparente fraqueza pode ser, e muitas vezes é, o seu maior trunfo em segredo. O silêncio após a conclusão de Carla foi pesado, quebrado apenas pelo som de Viana aplaudindo. Lentamente, o restante do auditório se juntou, um aplauso hesitante no início, transformando-se em uma onda de reconhecimento e culpa misturada. Patrícia estava devastada. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por uma máscara de humilhação pública. Ela tentou se levantar, mas Fernando, seu marido, colocou a mão firmemente em seu braço. Fique quieta, Patrícia. Apenas absorva isso. Viana retomou a palavra. O livro de Carla e meu é um chamado à redefinição. É um hino à esperança de que a saúde não é um luxo, mas um direito alcançável através do planejamento inteligente. Carla não apenas provou o ponto nutricional, ela desnudou a superficialidade de uma cultura que prioriza a ostentação sobre a substância. No final da palestra, os pais se aglomeraram no palco, não para cumprimentar Patrícia pela organização, mas para cercar Carla. Eram pedidos de desculpas murmurados, perguntas sobre como ela havia conseguido tempo para a pesquisa e olhares de admiração forçada. Carla lidou com a atenção com a mesma calma que ela havia demonstrado ao suportar a exclusão. Ela era profissional, mas não vingativa. Onde eu posso comprar o livro, doutora Monteiro? Perguntou um pai que nunca havia olhado para ela antes. Está disponível em todas as plataformas, ela respondeu. E o material adicional, incluindo os dados brutos e a metodologia de baixo custo, está sendo disponibilizado gratuitamente para comunidades carentes. Nosso foco é a acessibilidade e a superação da pobreza nutricional. Patrícia, vendo a multidão, finalmente conseguiu se aproximar, com a dignidade totalmente desmantelada. Carla, ela começou, sua voz rouca. Eu não sabia. Eu sinto muito. Eu fui injusta. Fui horrível. Carla olhou para Patrícia, não com ressentimento, mas com um traço de pena. Você não precisa se desculpar a mim, Patrícia. Peça desculpas ao seu filho. O julgamento que você projeta nos outros, você projeta nele, forçando-o a acreditar que o valor vem do preço, e não do conteúdo. Patrícia balançou a cabeça, incapaz de responder. Carla se afastou do palco, a multidão se abrindo para ela. Ela caminhou em direção a Arthur, que estava parado, sorrindo de orelha a orelha, a lancheira azul marinho gasta apertada em seu peito como um troféu. Você viu, mamãe? Arthur sussurrou, a voz cheia de excitação. Você é uma cientista de verdade. Carla se ajoelhou e o abraçou com toda a força do seu amor materno. Eu sou o meu amor, e você é o meu maior experimento de sucesso. Você mostrou a todos eles que é possível ter coragem e ser forte, mesmo quando você só tem pão com manteiga. Ela olhou para a lancheira. Agora, ela não era mais um símbolo de vergonha, mas um emblema de resistência e inteligência. A imagem da capa viral. Naquele dia, o equilíbrio de poder no Sapiens Mundi mudou para sempre. Carla não era mais a pária, mas a referência. A doutora Monteiro que havia transformado o desprezo em triunfo. Os pais que a haviam ignorado agora lhe pediam conselhos sobre como alimentar seus filhos com sustentabilidade e inteligência. Ao sair da escola, a luz da tarde dourada banhava o mármore frio do pátio. Carla e Arthur andavam de mãos dadas, a lancheira azul marinho balançando levemente. Eles passaram pelo grupo de Patrícia, agora em silêncio. Não houve palavras, apenas olhares de respeito forçado. Arthur se virou para Carla. Amanhã, podemos levar a mesma lancheira, mamãe? Carla sorriu, a fadiga de meses de trabalho e luta finalmente cedendo a uma paz profunda. Amanhã, meu amor. Nós vamos levar exatamente o que for mais eficiente. E se for o pão com manteiga,
Ele será o mais famoso e respeitado pão com manteiga do Sapiens Mundi. A lição final foi clara e ressoou na vida de Carla. A esperança e a superação não dependem da riqueza ou da aprovação dos outros. O julgamento pode ser uma ferramenta, a crítica um dado. Não deixe que o julgamento pare você. O que os outros pensam ser sua maior fraqueza é muitas vezes o seu maior trunfo em segredo, esperando pelo momento certo para ser revelado. A mãe solteira havia vencido a batalha do pão com manteiga, e o mundo estava pronto para o seu próximo manifesto. O ciclo estava fechado. O que começou como julgamento e desprezo transformou-se em reconhecimento e admiração. A mãe solteira que todos ridicularizavam agora mostrava sua força e inteligência, provando que coragem, planejamento e amor podem superar qualquer preconceito.